Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra final do Evangelho. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Resume as três narrativas desse trecho do Evangelho de São Mateus que nós ouvimos hoje. Todas muito significativas. Podemos colocar em destaque duas coisas. Em primeiro lugar, a expressão da fé daqueles que são destinatários de Jesus. E, em segundo lugar, a missão de Jesus, tomar sobre si as dores da humanidade. Deveríamos refletir muito sobre esta última palavra, sobre o que significa tomar as nossas dores. Se tivermos essa consciência, a nossa vida ganha um outro colorido. Mas falando um pouquinho sobre as três narrativas de curas, são três momentos de curas diferentes. O primeiro do empregado, deste homem que se encontrou com Jesus na entrada de Cafarnaum, um oficial romano. Depois, a fé demonstrada na cura da sogra de Pedro. E depois também esta última cura de todos aqueles que eram colocados junto dele ao cair da tarde, inclusive aqueles que estavam possuídos por espíritos maus. Em primeiro lugar, a expressão da fé em relação a um homem pagão, um oficial romano. É bonito, antes de tudo, saber que se trata de um pagão, alguém que não é de Israel, mas que recorre àquele que é o prometido e o esperado de Israel. Depois, o fato de que esta pessoa de posição seja sensível ao sofrimento de um empregado. É possível perceber na maneira como ele conta a Jesus da doença do seu empregado, o quanto ele se preocupa de verdade com o empregado. Mas mais significativa é a expressão da sua fé. Vou curá-lo, diz Jesus. Mas ele diz, eu não sou digno de que entres em minha casa. Mas diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Ele se conhece, ele se reconhece. E ao reconhecer-se, ele mostra
que ele tenha um conhecimento sobre Jesus, da autoridade, da grandeza de Jesus. É sempre assim na nossa vida. Enquanto nós não reconhecermos a nossa pequenez, seremos incapazes de conhecer a grandeza de Deus. Enquanto não reconhecermos a necessidade que temos dele, não seremos capazes de experimentar ou de tomar consciência da sua providência, do quanto ele cuida de nós. E Jesus, ao ouvir essas palavras, faz um elogio que todos nós gostaríamos de ouvir. Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel uma fé tão grande. Alguém que tivesse tanta fé. Nunca encontrei entre os religiosos alguém que mostrasse uma fé tão verdadeira. Isso poderia valer para nós. Por um lado, isso é um elogio para aquele homem. Por outro lado, isso aqui é uma crítica aos religiosos. Em Israel não tem ninguém que tem fé assim. Israel deveria ser o sinal, o testemunho para toda a humanidade da sua fé. Então isso vale em primeiro lugar como um elogio, mas vale também como um questionamento. Esta palavra é tão significativa que nós, cristãos, católicos, repetimos essas palavras em todas as missas das quais participamos, um pouco antes de comungar. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma sua palavra e serei salvo. Então essa é a expressão da fé. Jesus coroa a expressão da fé depois de elogiar, dizendo: vai e seja feito conforme acreditaste. Então é como se Jesus desse uma ordem de comando, conforme a sua fé. E o que acontece? O empregado é curado imediatamente, o que mostra que a fé daquele homem era uma fé verdadeira. Em segundo lugar, a fé é expressa na cura da mulher que é sogra de Pedro. Por que digo que a fé é expressa? Porque ela estava de cama, doente, com febre alta. Jesus toca nela e a febre a deixa. O que é que ela faz imediatamente? Se levanta e começa a servir Jesus. Então isso mostra a sua fé. Mostra o seu verdadeiro interesse na cura, vamos dizer assim. Se ela reconhece a autoridade daquele que a curou. Nós não seremos verdadeiros fiéis se nós não formos capazes de reconhecer aquilo que Deus faz por nós e não formos capazes de nos esforçarmos para retribuir, servindo aquele que nos curou, aquele que nos beneficiou. E em terceiro lugar, essa expressão da fé naqueles que eram simplesmente levados até Jesus para que Jesus os curasse. Levados até Jesus. Aqueles que se deixavam levar até Jesus. Uma atitude muito simples, que não é como a profissão de fé do primeiro caso, que não é como o serviço do segundo caso, mas que é pura e simplesmente deixar-se tocar, deixar-se levar até Jesus. É o que nós desejamos viver na nossa vida, no dia a dia, para expressar sempre a fé que nós temos e que queremos ter. Rezemos. Ó Deus, que suscitastes em Alexandria o bispo São Cirilo para proclamar Maria, Mãe de Deus, dai aos que professam a maternidade divina serem salvos pela encarnação do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.